E essa aqui, né? Discopatia degenerativa. Como e quanto tempo leva o tratamento? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta, certo? Porque discopatia degenerativa, primeiro, ela não tem cura, tá? E segundo, que é o mais importante, ela não, uma discopatia, a presença de uma discopatia degenerativa não tem relação com um problema, certo? Mas como assim? Nós temos N estudos já, principalmente de 2020 para cá, mostrando pessoas sem dor lombar ou sem dor na coluna que têm a presença de discopatia degenerativa nos exames de ressonância, certo? Então, mesmo que você, se você não tem dor, você pode ter uma discopatia degenerativa. Se você tem dor, você pode ter uma discopatia degenerativa. Então, isso não é um fator que vai te causar algum tipo de problema, tá? Aí quando você abrir lá a ressonância magnética e tá descrito discopatia degenerativa, tá? Muito paciente entra em desespero, porque associa a palavra degenerativa como um negócio que está desaparecendo, que vai derreter, né? Mas não é isso não. Se a gente for traduzir para o leigo, discopatia degenerativa está mais para envelhecimento do disco do que uma doença do disco, certo? Então, não se atentem e não tentem tratar uma discopatia degenerativa. Você vai tratar os sintomas, certo? Aí, se é uma cervicalgia, se é uma dorsalgia, se é uma lombalgia, você vai tratar esses sintomas, tá ok? E quanto tempo leva o tratamento? Bom, aí depende gigante. Depende da intensidade da dor, depende da limitação do paciente, depende do que esse paciente trabalha, do que esse paciente treina ou não treina, tá? Então, se é uma pessoa que precisa treinar, que tem muito déficit de flexibilidade, tem que tratar essa flexibilidade. Se é uma pessoa que tem sarcopenia, tem que tratar a sarcopenia. Se é um paciente que já tem uma osteopenia severa, tem que tratar essa osteopenia ou osteoporose, né? Se a pessoa está acima do peso, tem que tratar isso. Se tem comorbidades como diabetes, se é tabagista também, tem que tratar. Então não tem uma fórmula mágica, não tem como a gente dizer como e quanto tempo vai durar o tratamento, certo? Isso levando em consideração que a gente não está tratando discopatia degenerativa, tá? A gente está tratando lombalgia ou dorsalgia ou cervicalgia, certo? Associada a essas discopatias, às vezes nós temos alterações, lesões na faceta, né, das articulações da coluna, que são as articulações verdadeiras da coluna, que ficam na região de trás. Também a gente tem relação aí com alguma compressão do ramo, né, dos nervos, mas aí vai depender de cada indivíduo. Como eu disse lá naquela outra resposta em relação aos exercícios, né, a fazer quando se tem uma lombalgia, a regra é a mesma, certo? Ganhar amplitude de movimento, fortalecer a musculatura, melhorar o core, certo? Então tudo isso, tudo que eu falei antes é válido para essa resposta também, certo? Mas resumindo, discopatia degenerativa não é um negócio que é tratável, não é, entre aspas, curável. Existem evidências, a gente tem estudos da melhora do disco, tá? Em alguns indivíduos. É raro isso acontecer, mas tem, certo? Um disco mais seco, ele reidrata, mas depende muito do que esse paciente ele faz, se ele faz uma atividade correta, se ele está fazendo tudo conforme manda o figurino. Então é mais fácil a gente ter uma progressão mesmo normal relacionada à idade do que a gente vê o efeito contrário, tá bom?